Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas e o capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 17. Evangelho de Lucas 5, a partir do verso 17. Está escrito assim: E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que alguns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio diante de Jesus. E, vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. E diante, Senhor amado, daquilo que o Senhor quer falar conosco através do Teu Espírito Santo. Senhor, a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra, Senhor, é o alimento verdadeiro, é o maná, é o pão vivo que desce do céu. Senhor, a Tua palavra tem poder de transformar todo o nosso ser. E nós pedimos nesta manhã que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade e possa agir poderosamente em nosso meio, em nossas vidas, ó Pai, e também nos nossos amados que estão nos assistindo, que nos acompanham. Que haja, Senhor, em todos os corações uma boa terra, para que a Tua palavra possa frutificar abundantemente em cada vida. Senhor, usa-me, eu te peço, na unção e no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esta é uma passagem que nos mostra um milagre maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. E eu estava ali lendo e meditando, e o Senhor me chamou a atenção sobre o versículo 20. Diz: vendo ele a fé deles, ou algumas versões diz: vendo-lhes a fé. E o Senhor começou a falar comigo através deste versículo. O Senhor Jesus Cristo viu a fé. Então a fé é algo que pode ser visto. Não somente pode, mas tem que ser visto. Porque muitas pessoas confundem a fé com o sentimento. Fé não é sentimento. Outras pessoas confundem a fé com pensamento positivo. Fé não é pensamento. A fé, então, o que é, pastor? A fé são atitudes que nos levam a estarmos mais perto de Deus, a crermos no Senhor, mas não crer da boca para fora, mas crer com as nossas atitudes. Vou tentar deixar de uma maneira mais clara para os irmãos. Aqui diz, no verso 18, que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico.
E eles procuraram fazê-lo entrar para pô-lo diante do Senhor. O que motivou estes homens a irem na casa do amigo paralítico, pegar um leito, transportá-lo até onde o Senhor Jesus Cristo estava? Foi a fé. Porque se eles não tivessem fé, eles não iriam fazer isso. A fé foi, meus irmãos, a motivação que fez com que eles tomassem uma atitude. E é isso que o Espírito Santo quer que nós entendamos. A fé se traduz em atitudes. A fé se traduz em ações. Abraão é chamado pai da fé, porque Abraão ouviu a voz de Deus e ele agiu. Quando Deus diz, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão fez aquilo que Deus falou para ele fazer. Então a fé não é você ficar parado, sem tomar atitude, sem fazer nada, dizer eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Se você não tomar nenhuma atitude, se você não fizer nada, nada vai acontecer. Por mais que você fale eu creio, eu creio, eu creio, não é um mantra. Não é um pensamento positivo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar... Não, tome atitudes, tome decisões sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que você sabe a respeito de Deus. Estes homens ouviram falar de Jesus, ouviram falar dos seus milagres, e eles então se encheram de fé e tomaram uma atitude, pegaram seu amigo e levaram até onde o Senhor Jesus estava. A palavra de Deus diz aqui que verso 19, eles não tinham acesso, porque uma multidão estava ali, ninguém queria abrir espaço, ninguém queria ceder o seu lugar para eles, porque todo mundo pensava assim, não, eu preciso, ele precisa, mas eu também preciso. E o ser humano, ele é egoísta por natureza, individualista. Em vez deles olharem e falar, não, acho que ele precisa mais do que eu, não, eu preciso também. E não cederam lugar. Mas diz a palavra do Senhor, e eles subiram então ao telhado. Por entre as telhas eles baixaram aquele homem com a cama até o meio, diante de Jesus. Eles abriram o telhado daquela casa. Eu não sei como, não sei se eles trouxeram, se eles arrumaram, mas eles precisaram de cordas para amarrar aquele homem, para amarrar o leito daquele homem, porque ele desceu com o seu leito e eles baixam até a presença do Senhor Jesus Cristo. O que Jesus viu? O que Jesus viu? Jesus viu eles dizendo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, esse homem vai ser curado. Não! Jesus viu as atitudes deles, eles vieram, eles subiram no telhado, eles tiraram as telhas, eles baixaram aquele homem, vendo-lhes a fé, vendo as suas ações, vendo as suas atitudes. Irmão, a gente tem que ter atitude, a gente tem que ter disposição, a gente tem que ter ação na nossa vida. Se a gente não fizer nada, nada vai acontecer. Se a gente não der passos de fé, nada vai mudar. Nós precisamos tomar passos de fé na nossa vida. Atitudes que têm que ser tomadas, coisas que têm que ser transformadas na nossa vida. Existe uma coisa que o pessoal fala no mundo, mas ela tem um fundamento de verdade. Como que você espera resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas? Abraão saiu da sua terra, saiu da sua parentela e foi peregrinar aonde Deus falou para ele peregrinar. Esses homens ouviram falar de Jesus e foram até o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus está repleta de exemplos de pessoas que tomaram atitude de fé. O leproso não podia chegar, não podia se aproximar, mas o leproso tomou uma atitude, ele vai até o Senhor Jesus Cristo, ele se prostra diante de Jesus, diz, mestre, se quiseres, podes tornar-me limpo. Isso foi de acordo com a fé. A fé moveu aquele leproso a ir até o Senhor Jesus Cristo. Ele não podia, ele era proibido, haviam restrições, mas ele rompeu com aquilo, porque ele sabia que ele precisava estar diante de Jesus. Muitas vezes o nosso problema é que a gente, em vez de tomar atitude, a gente fica assim, não, Deus está me vendo, Deus está me vendo, Deus está me vendo. Não, irmão.
Não é que Deus não está te vendo, Deus está te vendo, mas Deus está esperando que você faça alguma coisa, que você tome alguma atitude, que você tome alguns posicionamentos. Deus quer mais da gente, irmãos. Deus quer mais atitude nossa, Deus quer mais comprometimento nosso. A palavra de Deus, em Tiago 2,17, diz que a fé sem obras é morta. Se a gente ficar dizendo, não, eu tenho muita fé, mas se a gente não fizer nada, a nossa fé é morta. É uma fé que não vai trazer resultado nenhum. Não traz resultado nenhum. E quantas pessoas estão dentro da igreja, irmãos, há muitos anos, e tem uma fé morta, não tem resultado nenhum. Nada acontece. Porque não tem atitude. Qual é a atitude inicial? Atitude inicial nossa. Apocalipse 1,6 diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Vamos pelo princípio. Você foi salvo. E no momento que você aceitou o Senhor Jesus Cristo, Evangelho de João, capítulo 1, diz que você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Amém. Esse é o início da tua fé, esse é o início da tua caminhada. Quando você aceitou o Senhor Jesus Cristo, Deus fez algo, Ele começou um processo na tua vida de te tornar um rei e um sacerdote. O sacerdócio vai vir primeiro do que o reino, porque o reino vai chegar quando nós reinarmos com Cristo. Ninguém vai reinar sem Cristo. Ninguém vai reinar sem Cristo. Quem reina é Cristo e nós reinamos com Ele. Vai chegar o milênio, vai chegar o governo de Cristo e nós vamos reinar com Ele. Mas antes do reino tem o sacerdócio. Jesus veio primeiro como sacerdote. Ele vai vir como rei, mas primeiro ele veio como uma ovelha, primeiro ele veio como sacrifício, primeiro ele veio exercer uma função sacerdotal, ele vai vir para reinar. Mas primeiro o exemplo de Jesus Cristo é o exemplo do sacerdote, do sacerdócio. A tua primeira função é ser um sacerdote. A tua primeira função, no momento que você aceitou o Senhor Jesus Cristo, é ser um sacerdote de Deus. Vamos lá para Levítico 6, versículo 13. Quando fala das funções sacerdotais, o tabernáculo acabou de ser levantado. Arão e seus filhos acabaram de ser consagrados, e Deus está dando instruções sobre o serviço sacerdotal. Levítico 6, versículo 13. Uma das funções do sacerdote era esta: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A função do sacerdote era manter o fogo aceso sobre o altar, continuamente, de noite e de dia, de domingo a domingo. Por que Nadab e Abiú morreram perante o Senhor? Porque deixaram com esse fogo se apagasse e apresentaram fogo estranho perante o Senhor. Eles morreram. Qual é a tua primeira função, irmão? Manter o fogo aceso continuamente da tua vida. E como é que você mantém o fogo? O fogo que eu estou falando é o fogo do Espírito, não é um fogo literal. Aqui era um fogo físico, hoje é o fogo do Espírito Santo. Porque João Batista diz, olha, o Senhor Jesus Cristo, aquele que vem após mim, ele se refere a Jesus, ele fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Pentecostes eles foram cheios do Espírito Santo, mas foram vistos sobre eles repartidos como que línguas de fogo. O fogo do Espírito Santo está em nós, está queimando em nós. Na parábola das 10 virgens, o Senhor vai encontrar as suas virgens que têm lâmpadas acesas, têm fogo. Naquele tempo não tinha luz de LED, naquele tempo não tinha luz de bateria, luz de eletricidade elétrica. Naquele tempo o fogo era a sua única fonte de iluminação. O fogo tem que estar aceso continuamente sobre a tua vida e não pode se apagar. A gente sabe que o fogo físico, você mantém ele aceso lá, se for a lenha, você vai pôr no lenha. Se for gás, não pode faltar o gás. Mas vamos aqui para o que era lenha. Então eles tinham que alimentar aquele fogo com lenha. Tinha que estar olhando, tinha que estar alimentando o fogo com lenha. Eu morei no Rio Grande do Sul há alguns anos. Saudades, pastor Vilimar, pastor Luiz, saudades aí dos amados aí, de tantos amados ali, Novo Hamburgo. Então, irmãos,
Você tem que alimentar o fogo. É lenha. Tem dia que vai estar chovendo. E no Rio Grande do Sul eu peguei alguns períodos de chuva grande. Às vezes passava 3, 4 dias chovendo sem parar, de dia e de noite. Chovendo e garoando. E aí, a lenha? A lenha você tem que preparar antes. Eu gosto de assistir aqueles filmes lá do pessoal do Alasca. Eles não deixam para providenciar a lenha no inverno. A lenha se providencia antes. Quando chegar o inverno, a lenha já está preparada. Já está abrigada da neve, da água. Tem que ter uma preparação, tem que ter uma provisão, irmão. Porque senão você vai pegar a lenha molhada, vai pôr lá, ela não vai acender. Pastor, o que o senhor quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a tua vida tem que estar constantemente na presença do Senhor. Meu irmão, os 24 horas do teu dia, os 7 dias da tua semana. Se você deixar para ler a Bíblia só quando você está na igreja, o fogo não aguenta. Se você deixar para orar só quando está na igreja, o fogo não se mantém aceso. Se você deixar para buscar a face do Senhor só quando você vem no culto, o fogo não vai se manter aceso. Ele vai se apagar. Ele vai se extinguir e você não vai estar cumprindo a sua função sacerdotal. A sua função é manter o fogo aceso, é ler a Bíblia todos os dias, é orar todos os dias, é buscar a face do Senhor todos os dias e as 24 horas do seu dia. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar. Você vai trabalhar, mas a tua mente pode estar ligada com Deus. Você pode estar dirigindo, você pode estar no transporte público, você pode estar fazendo alguma coisa e a tua mente está ligada. Mas, pastor, o meu trabalho exige concentração, amém. Então se concentra ali. Mas não saia da presença de Deus. Daniel era encarregado de 127 províncias. Mas 3 vezes no dia Daniel arrumava tempo e orava. Eu creio que hoje ninguém é mais ocupado que Daniel. Porque a responsabilidade de Daniel, se ele falhasse, ele não era demitido, ele era morto. Ele era morto. Mas ele tinha 3 vezes no dia. E por que Daniel tem uma preocupação de orar 3 vezes no dia? Porque Daniel sabe, aleluia, e o fogo não pode se apagar. Daniel sabe, aleluia, ele não pode perder a comunhão com Deus, aleluia. O que acontece hoje é que as pessoas só se lembram de Deus no dia do culto. No dia do culto vai lá, tira a poeira da Bíblia, põe debaixo do braço e traz para a igreja. Está um livro esquecido. Agora com o celular, então, mais esquecido ainda, né? Muitas Bíblias não vê mesmo ninguém. Irmão, tenho o costume de ler a sua Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia fisicamente. Eu leio a minha Bíblia. Eu tenho a minha Bíblia, eu leio. Leia. Não perca não, olha, é uma facilidade você ter sua Bíblia no celular, é ótimo. Pode ser para você no teu trabalho, pode ser para você, de repente, num transporte público, numa viagem, mas tenha a sua Bíblia. Não deixe o diabo cortar esse vínculo que você tem com a sua Bíblia, não. Carrega a sua Bíblia, anda com a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, use a sua Bíblia. Irmãos, a gente não tem ideia do quanto as pessoas morreram para que nós tivéssemos uma Bíblia na nossa mão. Hoje está tudo muito fácil para nós. A nossa geração não valoriza nada, porque está tudo fácil. Às vezes eu fico me lembrando da minha época de infância, umas coisas eram mais difíceis. Umas coisas eram mais difíceis, qualquer coisa era mais difícil. Irmão, roupa era difícil, calçado era difícil, tudo era difícil. A gente dava valor nas coisas que a gente tinha, porque era difícil. Hoje está tudo fácil, e ninguém dá valor em nada. Essa é a geração que mais tem e que mais desvaloriza as coisas. Hoje tem um monte de gente na internet, está traduzido errado, você entendeu mal. Um monte de gente que não tem compromisso com Deus e não sabe o que João Ferreira de Almeida gastou da sua vida para traduzir essa palavra que trouxe a gente até hoje. Quem trouxe a igreja do Brasil até hoje, a igreja de língua portuguesa até hoje, foi a vida de João Ferreira de Almeida. Não é esses caras da internet, não. Não foram eles que contribuíram para a igreja, não foram eles que trouxeram a igreja até aqui, não.
Quem trouxe foi João Ferreira de Almeida, que gastou a sua vida na tradução da palavra de Deus. Saiu de Portugal, foi para a Holanda. Da Holanda ele foi enviado para as Filipinas. E lá, como missionário nas Filipinas, gastou toda a sua vida para traduzir. Sem Google, sem nada de facilidade que nós temos hoje. Gastou a vida dele. Morreu antes de concluir. Mas traduziu o Novo Testamento inteiro, traduziu o Velho Testamento até quase o final de Ezequiel, gastou a vida dele aqui, a vida dele foi dedicada, anos da sua vida foi dedicado para trazer a palavra de Deus para nós. Hoje é muito fácil alguém dizer, esse aqui está mal traduzido, vocês estão entendendo errado. Gente que não tem compromisso com nada, que só quer criticar. Valoriza a sua Bíblia, irmão. William Tyndale foi o primeiro que traduziu a Bíblia para a língua inglesa. Sabe qual foi a recompensa de William Tyndale? Foi queimado vivo. E assim vários, ao longo da história, morreram, foram perseguidos, porque traduziram a palavra, se preocuparam em fazer com que a palavra de Deus chegasse até nós. E nós estamos vivendo uma geração que não ama a palavra de Deus, e não tem compromisso com a palavra de Deus, que não quer saber da palavra de Deus. Eu vivi uma época da cortina de ferro. Muitos nem sabem o que é cortina de ferro. União Soviética. Proibido, como é proibido ter uma Bíblia na Coreia do Norte. Se você portar uma Bíblia na Coreia do Norte, você é preso e condenado. Se você tiver qualquer conteúdo relacionado à palavra de Deus, 15 anos de cadeia na Coreia do Norte. Se você tiver um folheto, 15 anos de cadeia na Coreia do Norte. Essa semana nós recebemos o pedido de oração por um pastor ali na Nigéria. Foi sequestrado pela segunda vez, eu não sabia. Pela segunda vez ele tinha sido sequestrado. Morreu, pagou com a vida, foi queimado. E nós aqui no Brasil estamos brincando. Eu não vou ler a Bíblia hoje não. Eu não estou com vontade. Eu não estou com vontade de orar. Nós estamos brincando, irmão. Nós estamos brincando com as coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias, nós temos que valorizar. O fogo tem que se manter aceso, você tem que manter a tua vida cristã todos os dias. Irmãos, eu estou falando daquilo que eu faço. As minhas filhas são testemunhas que todo dia eu vou ler a Bíblia. Eu não gosto que ninguém fale comigo, eu não gosto que ninguém me incomoda. Aquele é o meu momento de ler a palavra do Senhor. Eu tenho orado, eu tenho o meu momento de oração, que eu vou orar, eu vou falar com Deus. Irmãos, pastor, você é perfeito? Não sou perfeito, eu sou falho. Eu tenho tantas coisas, mas eu sei que se eu negligenciar a palavra de Deus, eu sei que se eu negligenciar a oração, acabou a minha vida espiritual. Acabou, irmão. Se eu negligenciar a minha comunhão com Deus, se eu negligenciar a palavra de Deus, se eu não for aos pés do Senhor Jesus Cristo e dizer, Pai, me ajuda, eu preciso da Tua força, eu preciso da Tua graça, se eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu sou falho, mas eu confio na Tua graça, eu confio, Senhor, no sacrifício de Jesus Cristo. Irmão, eu não sei como é que tem gente que passa uma semana inteira sem orar, sem sentir. A palavra de Deus diz para nós, senti as vossas misérias e chorai. Evangelho não é para encher a gente de orgulho. Evangelho é para a gente sentir a nossa miséria. É para a gente sentir a nossa fragilidade, o nosso pecado e chorar pelos nossos pecados. Deus diz do que o homem se queixa, do que o homem se queixa. Queixe-se cada um dos seus pecados, queixe-se cada um das suas iniquidades. A gente tem que se queixar, não porque, Senhor, eu não tenho um carrão bom. Senhor, eu não tenho um empregão bom. Senhor, eu moro num país de terceiro mundo, queria morar num país de primeiro mundo. Meu Deus, eu não tenho uma roupa de marca. Não, é para a gente se queixar, Senhor, como eu sou miserável. Eu não consigo viver sem pecar. Eu não consigo viver sem transgredir. Eu não consigo ser fiel ao Senhor às 24 horas do meu dia. É sobre isso que a gente tem que se queixar. É isso que tem que nos machucar. É isso que tem que nos afligir. É isso, irmão. O fogo tem que estar ardendo continuamente. Eu achei um canal no YouTube muito bom, que ele traz sermões desde a Reforma para cá. Eu comecei a ouvir sermões lá de 1600 e pouco. Pastor, você vai ouvir? Vou, ouço. Que o ser humano não mudou. E aquela época, uma época de piedade extrema, uma época de zelo extremo, que hoje em dia nós não vemos, infelizmente.
Nós não vemos o mesmo zelo, nós não vemos o mesmo empenho com as coisas de Deus. Nós não vemos crentes compromissados hoje como já foram. Irmão, se a gente parar para lembrar, meu irmão, como era diferente a igreja de uns anos atrás para hoje. Satanás está cozinhando os crentes em banho-maria, está cozinhando a igreja em banho-maria. Está trazendo um evangelho fácil, uma aguinha com açúcar. Você não precisa se converter, você não precisa deixar os seus pecados, você não precisa mudar de vida. O importante é você ser feliz. Essa é uma porta muito larga que vai levar muitos para o inferno. Porque a porta que Jesus fala, ela é estreita. O caminho é apertado até o final. Por isso a Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser cristão exige esforço, exige sacrifício. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga. Esse é o chamado de Jesus, não mudou. Jesus não chamou ninguém, deita na rede, toma uma aguinha de coco. Deus não chamou ninguém para fazer isso. Ele chamou para a cruz, ele chamou para a morte, ele chamou para a renúncia. Jesus só operou o milagre depois da manifestação de fé daqueles homens. Irmãos, volta lá para Lucas 5. Aqueles homens poderiam ter deixado aquele paralítico em casa e pensado, o Senhor sabe. Como muitas vezes a gente faz isso. O Senhor sabe, o Senhor está vendo. A Bíblia diz que Deus vê tudo, então Deus está vendo o paralítico aqui em casa. Muitas vezes a gente tem essa atitude. Um dia, quem sabe, Jesus vem aqui, É aqui que tem um paralítico? Eu vim curar o paralítico. Eu tenho essa fé. Tem pessoa que acha que tem uma fé assim. Não, eu tenho essa fé. Um dia Jesus vai vir aqui. Pode ser que aconteça. Ele foi atrás de quantos? Vamos ver. Quantas pessoas Jesus foi atrás? Vamos olhar para o Evangelho? Ele curou um monte, que a gente nem sabe a quantidade. Mas de quantas pessoas ele foi atrás? Lembra aí? De quantos? Paralítico eu me lembro só um. O do tanque de Betesda. Que estava 38 anos esquecido lá. Não tinha ninguém que ajudasse aquele homem. Ele não tinha amigos aquele. Do tanque de Betesda ele não tinha amigos. Não tinha família, ninguém que ajudasse. Ninguém que estava disposto a carregá-lo como esses 4 homens. Atrás desse Jesus foi. Porque não tinha ninguém que carregasse, que conduzisse, que fizesse alguma coisa por ele. E ele por si mesmo não podia. Fora esse, quem mais Jesus foi atrás? Então tem pessoa que está lá, não, um dia Jesus está vendo, ele vai vir aqui. Não precisa carregar, não. Para que carregar o paralítico até onde Jesus está? Deus está vendo, Deus sabe. Tem muitas pessoas que estão vivendo assim. Levaram até lá, chegaram lá, não conseguiram passar no meio da multidão. Olha, já fiz a minha parte. Já fiz a minha parte. Agora é com Jesus. Jesus tem que passar no meio da multidão e vir até aqui. Já fiz a minha parte. Se eles tivessem feito isso, teria acontecido alguma coisa? Sinceramente, eu também acho que não. Mas então o que eles fizeram? Subiram no telhado. Destelharam aquela casa. E baixaram aquele homem até a presença do Senhor Jesus Cristo. Jesus operou milagre depois da manifestação de fé daqueles homens. Por quê? Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus sem fé. Se você estiver pensando, se você estiver falando, mas se você não tiver atitude nenhuma, sua fé é morta. Não vai produzir nada. Você tem que não somente saber, não somente falar, tem que agir. Tem que tomar atitudes. Você não faz por merecer a sua bênção. Mas a sua bênção, ela vem através da sua fé em ação. Nós não operamos milagre. O poder não está em nós, está em Deus. Mas Deus quer ver a fé. O meu justo viverá da fé. Hebreus 10. Nós temos que viver pela fé. Paulo fala, nós vivemos por fé e não por vista. É fé, irmão, tem que ter atitude. Pensa em Bartimeu, sentado à beira do caminho.
ouve aquele burburinho e pergunta: o que está acontecendo? Jesus passou por aqui. Jesus vai voltar aqui, Jesus vai voltar aqui, Jesus vai voltar aqui, Jesus vai voltar aqui. Estava lá até hoje, lá cego, à beira do caminho. Ele se levantou, ele começou a gritar. Ele não saiu correndo atrás do Senhor Jesus porque ele era cego, porque senão eu acho que ele sairia correndo. E quando falaram para ele: o mestre já passou, não adianta, desiste. Ele falou: se o mestre já passou, se ele está mais longe, eu tenho que gritar mais alto. E a Bíblia diz que ele começou a gritar mais alto. Até que Jesus parou, escutou e mandou chamá-lo. Vocês acham que Jesus, sinceramente, não sabia que Bartimeu estava ali, irmão? Jesus passou por Bartimeu sem saber que Bartimeu estava ali? Você acha que Jesus se afastou de Bartimeu sem saber que Bartimeu estava ali, sem saber o que iria acontecer, irmãos? Por que Deus faz isso? Por que Jesus não veio logo ao encontro de Bartimeu? Por que Jesus não parou ali em frente de Bartimeu e ficou esperando em frente de Bartimeu? Por que Jesus passou? Porque Deus quer ver fé. A fé agrada a Deus. Aquela mulher surofenícia vai gritando atrás de Jesus. Jesus não dirige palavra. Por que Jesus vai caminhando sem falar com ela? Jesus é mau, Jesus é ruim. Jesus não queria nada com ela, não. É para testar a nossa fé, para provar a nossa fé. Jesus vai andando. Chega um ponto que os discípulos não aguentam mais e os próprios discípulos começam a interceder: Senhor, despede essa mulher. Ela vem gritando atrás de nós. Em outras palavras, nós não aguentamos mais, Jesus. E Jesus fala: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas. Jesus sabia que ia operar um milagre, irmão. Aquela mulher se aproxima. E Jesus fala: eu não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Olha quantas provas de fé aquela mulher enfrentou. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas das mesas dos teus senhores. O que Jesus falou? Mulher, grande é a tua fé. Você não desiste nunca. Nada te abate, nada te faz parar, nada te faz retroceder. Grande é a sua fé. Porque você não desiste, porque você não desanima, porque você não se abate, porque nada faz você parar, porque nada faz você retroceder. Cada dia mais você vai enfrentando as dificuldades e vai em frente. As aflições vêm, você vai em frente. Os impedimentos vêm, mas você vai em frente. Grande é a sua fé. Quantos crentes hoje são melindrosos, irmão? Estou triste, não vou na igreja, não vou orar. Não, irmão, é aí que nós precisamos orar. É aí que nós precisamos ler a Bíblia. É aí que nós precisamos continuar. A mulher cirofenícia só descansou quando ela recebeu o milagre, irmão. Você tem que descansar só quando você recebeu o seu milagre. Aqueles homens só descansaram no momento que eles colocaram aquele homem na presença de Jesus, porque eles sabiam: vale a pena. Vamos subir no telhado que vale a pena. Vamos abrir o telhado que vale a pena. Vamos fazer um esforço danado para baixar esse homem numa corda, porque vai valer a pena. O Jesus vai curar esse homem. É isso, irmãos. Vendo-lhes a fé. Feche os teus olhos. Curve a tua cabeça. Será que se o Senhor olhar para mim e para você hoje, Ele vai ver fé em nós? Será que existem em nós atitudes de fé? Ou será que a nossa fé é morta, sem obras, como diz Tiago? Quando Deus olha para os nossos corações, será que tem fogo aceso, queimando? Ou será que a gente vem aqui domingo para acender, na esperança de que esse fogo dure até domingo que vem, ou na quarta-feira? Aí eu vou domingo, aí acende, quarta-feira eu ponho mais um pouquinho de fogo, e no domingo, não chega. De domingo não chega na quarta, de quarta não chega no domingo, tem que ser todo dia. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra. E quando o Senhor olha para dentro do meu e do teu coração, Ele espera ver um fogo aceso. Ele espera ver nas nossas atitudes fé.
Ele quer ver fé nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos e principalmente nas nossas atitudes. E a gente possa despertar e acordar. O tempo está próximo, muito próximo do arrebatamento da igreja. É por isso que cada vez mais Satanás está investindo com tudo para desviar a igreja. É tanta moda que tem surgido hoje, mas a principal delas é o evangelho do bem-estar. Um evangelho em que é proibido falar sobre pecado, sobre mudança de vida. Venha como está e fique como está. O importante é você ser feliz. Não importa como está. Esse é o evangelho da mentira, do inferno e do diabo. O evangelho de Jesus diz: venha como está. Porque vai começar uma grande obra na tua vida, uma grande mudança. Tem que ter uma mudança, tem que ter uma transformação, tem que ter uma conversão. Tem que ter uma mudança de vida, a gente tem que nascer de novo. Jesus disse isso para Nicodemos, tem que nascer de novo. Teu jeito de pensar tem que ser diferente, teu jeito de falar tem que ser diferente, o teu jeito de viver tem que ser diferente. Tem que ter uma transformação, tem que ter uma mudança. O pecado tem que ser tirado da tua vida. Sabemos que somos pecadores, mas o pecado, nós não podemos aceitá-lo como normal na nossa vida, temos que lutar contra ele. O Senhor nos chamou para isso. Quem quiser ver após mim, negue-se cada dia a si mesmo. Não mudou. Negar a si mesmo é negar o pecado, é negar as paixões carnais, é negar os desejos carnais. Negue-se cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. Cruz significa morte. Morra para você mesmo. Ah, eu tenho vontade de falar, eu tenho vontade de brigar. Não, morra para você mesmo. Ah, quando meu sangue ferve, ninguém segura. Morra para você mesmo. Quando me dá os 5 minutos, não pode dar 5 minutos. Morra para você mesmo. Se alguém te ferir numa face, dá a outra. Foi o que Jesus ensinou. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém quiser tirar a tua capa, dá também a túnica. Foi isso que Jesus ensinou. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Foi esse o exemplo que nós recebemos de Jesus. Pedro carregou a espada um certo ponto da sua vida. Quando você começa a ler Atos dos Apóstolos, não tem mais espada nenhuma na vida de Pedro. A espada foi até antes, quando Jesus falou: Pedro, quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos. Talvez até ali a espada tenha feito parte da vida de Pedro, mas em Atos ela já não faz mais parte da vida de Pedro. Deixa a espada de lado. A Bíblia diz: abandona a ira, deixa o furor. Deixa o pecado. Deixa o homossexualismo. Deixa o adultério. Deixa o cigarro, deixa o álcool, deixa a maconha. Deixa a cocaína. Deixa seja lá o que for. Deixa, abandona. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Sem Ele nós não vamos conseguir. Por isso o fogo tem que estar aceso continuamente. Porque o fogo, aleluia, ele também serve para purificar. A Bíblia nos fala que o fogo ele purifica a prata, ele purifica o ouro. O fogo queimando dentro de nós nos leva à santificação. Que haja santificação em nós, que haja transformação, que haja mudança de vida em nós. É o que nós pedimos, Senhor.